guys, welcome to one more video. Let's get started. Hoje a gente vai falar sobre auxiliary verbs. Aqueles verbinhos que ajudam a gente a transformar a nossa frase. Let's go? O primeiro vai ser o tão famoso que a gente passa a vida inteira estudando sobre ele. O verbo to be. Palmas para o verbo to be. Sim, o verbo to be. O verbo to be, coitado, que tanto é esculachado. Eu não aguento mais de verbo to be. Chega no terceiro ano do ensino médio, pergunta se sabe conjugar o verbo to be. Um dos poucos, inclusive, que tem uma conjugação tão diferente para todas as pessoas. E nem são tantas conjugações, são só 3. E a gente reclama do coitado. Enfim, o verbo to be é um verbo todo poderoso, porque ele é o único verbo que consegue se sustentar sozinho. Como assim se sustentar sozinho? Ele faz a pergunta dele, ele faz a negação dele. Se você quiser colocar uma pergunta na negativa, é só colocar o not depois do verbo to be. Se você quiser fazer uma pergunta, você vai fazer o que com o verbo to be? Jogar ele lá pra frente. Pronto! Ele é um verbo autossuficiente. Lindo, maravilhoso, verbo to be. Como eu falei pra vocês, ele vai mudando a conjugação. Por exemplo, quando é I, vai ficar am. I am. Ou I'm, se for a short version. Quando for he, she, it, is. E com you, we, they, are. Tranquilo, não tem segredo. E aí, com esses times lindos, maravilhosos, o que a gente faz? A gente já consegue fazer. A afirmativa é essa que eu mostrei pra vocês. Pô, I am super happy today. He is going to school now. A afirmativa tá indo, tá fazendo, é isso aí. Agora, quando eu não sei? Eu vou fazer o quê? Uma question, right? E com o verbo to be, eu não preciso de ajuda nenhuma. O verbo to be vai sozinho. Quer ver? Is he going to school? Era a mesma frase, lembra? Eu afirmei. He is going to school. Mas vai que eu não sei, né? Eu passo. Is he going to school? Já mudou? Não é mais afirmativa. Ela é interrogativa. E a única coisa que eu fiz pra botar ela na interrogativa foi jogar o verbo to be pra frente. Viu? E se eu fosse negar? Se eu fosse falar que não? Claro, não tá indo pra escola. No, he isn't going to school. O que é isn't? O que é isn't, gente? Isn't nada mais é que o is e o not together. Quando a gente coloca os dois juntos, fica nessa short version aí, isn't. Mas nada te impede de usar o is not. Lembrando que no passado o verbo to be também se garante, beleza? É só colocar o verbo no passado. Que só tem duas formas, was e were. Ok? E se fosse um outro verbo? Por exemplo, I speak English. I speak English. Speak. Se eu fosse fazer ele na negativa, como vocês acham que eu iria fazer? I speak not English? Bam! No! O speak e todos os outros verbos que não sejam verbo to be, eles não têm esse superpoder do verbo to be. Eles precisam de uma ajuda. E o super-herói desses outros verbos vai ser o do e o does. Yes, do e does, irmãozinhos, amiguinhos lá, felizes para sempre. Por que do e does? Do eu uso com I, we, you, they. E o does eu uso com he, she, it. Ok? Então, se eu precisasse colocar aquela nossa frase do I speak English na negativa, ia ficar como? Vem cá. Do. E vou colocar ele aqui na frase. Acompanhado do not. I do not speak English. Or I don't speak English. Ele vem antes do main verb.
antes do verbo principal, que no caso da nossa frase aqui é o speak. Então, beleza. Mas e se eu quero perguntar para alguém? Lá vem o do para ajudar, vem do. O do vem e ele vai passar lá pro início da frase. Vai ficar: Do you speak English? Tá vendo? Muda a entonação também, tá? Do you speak English? Virou uma interrogação. E se fosse na terceira pessoa? Por exemplo, he plays soccer. Já viram que mudou o verbo aí, né? O verbo é play. Mas eu falei plays. Então, na terceira pessoa a gente já mete um S aí nesse verbo. Dependendo do verbo tem diferença. Mas isso eu falo no outro vídeo. Enfim, a gente vai colocar o does. Lembra que eu falei que o does era com he, she, it? Então, aqui que ele vai entrar. A question vai ficar assim: Does he play soccer? E se eu for negar, eu vou falar: No, he doesn't. He doesn't play soccer. Easy peasy lemon squeezy, right? Quer dizer que é fácil. E do e does também tem a sua versão in the past. Aí vem uma maravilha, porque do e does, os dois vão virar did. Sim, did. E quando você usa o did, o main verb vai ficar na forma infinitiva dele. Por exemplo, I stayed up all night. Eu fiquei acordada a noite toda. Essa é a forma no passado do verbo stay. Stayed. Se eu vou fazer uma interrogativa, vai ficar assim: Did you stay up all night? Viram o que aconteceu com stay? Ele voltou para o infinitivo. Isso! Então, did you stay up all night? Oh, e se eu for negar agora? Porque, tipo assim, vai ter aquela vergonha. No, I didn't stay up all night. Of course. See, didn't stay or did not stay. Ok? Falamos presente, passado e se for no futuro. No futuro, a jurisdição do verbo to be acaba, tá? Ele só vai funcionar sozinho no presente e no passado. No futuro, nós temos o will. Olha, Will Smith! Não! Qual é a tradução do will? O will não tem tradução aqui. Ele só é o indicativo de que a frase está no futuro. Beleza? Ah, mas existe a palavra will? Sim, will sozinho, lá, empregado como verbo, quer dizer vontade. Assim como o do também não tem tradução naquela outra frase. Mas se você usar ele sozinho, ele é o verbo fazer. Por isso que a gente chama eles de auxiliary verbs. Eles são verbos que quando entram em jogo, nesse caso, eles não têm tradução. Eles estão lá só para ajudar. Tranquilo? Então aqui, o will vai ajudar a gente a fazer frases para o future. Beleza? Por exemplo, I will have breakfast at the bakery today. See? I will. Isso aí, ó, vai ser no futuro. Não foi ontem, não foi antes de agora, não tá sendo agora, vai acontecer. Então é will. I will have breakfast at the bakery today. E se eu fosse perguntar para alguém que queria ir comigo? Ou se a pessoa vai, não sei. Vamos lá. Will you have breakfast at the bakery? Will vem lá na frente, assim como acontece com o do e com o verbo to be. E na negativa, como que ia ficar? Ia ficar, no, I won't have breakfast at the bakery. E o legal do will? O will é o mesmo para todo mundo. I, you, he, she, it, we, you, they. Everybody will have will. Yes. E por último temos o have e o has. Esse aí a gente vai ter que levar um pouquinho mais de tempo. Por quê? O have e o has vão falar de ações que começaram no passado, porém não foram finalizadas ainda.
ou de algo que a gente fez no passado, mas a gente não sabe quando foi. For example, I have been a teacher since 2011. Comecei em 2011, but I haven't finished yet. See, I haven't finished yet. So, I'm going to use have. Eu sou professora desde 2011. Pasmem essa cara de bebê, sou velha. Enfim. So, I used have. E se eu fosse falar, por exemplo, I have had dinner with my mom. I have had dinner. Sim. Nesse caso, no present perfect, quando usamos o have, o verbo, o main verb, no caso, que nessa frase foi o had, ele vai ficar no particípio. Quem já pegou uma listinha de verbos já reparou que temos a primeira coluna do infinitivo, a segunda do past e a terceira, que é o do participle. Vocês vão usar a terceira coluninha do verbo. Sim, sim, sim. Então, é aí que vai entrar ó, o have, had, have auxiliary, had, main verb in the participle. E é o mesmo verbo, né? Nossa, mas se eu for traduzir vai ficar eu tive, eu tive, teve. Como vai ficar isso? Nenhum nem outro. Vai ficar eu jantei com a minha mãe. Amazing, right? E se eu fosse perguntar se você jantou com a sua mãe? Have you had dinner with your mom? Mesma coisa. O auxiliar vai lá pra frente. E se a resposta for negativa, vai ser no, I haven't had dinner with my mom. See? I haven't had dinner with my mom. E o has vai entrar pro he, she, it. He, she, it tem que ser todo diferentão. Always. Has she finished her homework yet? No, she hasn't finished yet. Or yes, she has finished it. See? Aí que a gente usa o has. So, that's it, guys. Qual desses auxiliares você ainda não domina ou qual que você acha mais tranquilo de usar? Não esqueça de deixar o like e de se inscrever. Ó, que says see you next time.